apresentação bem, não precisa ficar próximo. Tá joia. Sim. Queridas irmãs, queridos irmãos, o amor e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo, possa Ele, o Senhor da vida, esse sol da Galileia, envolver os nossos corações, permeando a nossa alma, com paz, com serenidade e com amor. Uma alegria voltarmos a essa casa que tem nos acolhido tantas vezes, de maneira gentil e amorosa, e nos oportunizado esta que é para nós das maiores alegrias nessa existência, que é no esforço de viver os ensinos do Cristo, irmos criando espaço em nossos corações para este intento ao falarmos sobre Ele. Agradecemos a Deus e ao Cristo Jesus que em sua misericórdia nos oportuniza esses valiosos instantes e a casa que os concretiza. Que Deus nos abençoe a todos. A nossa conversa de hoje está registrada, ou parte, melhor dizendo, de um registro do evangelista João, quando ele nos traz uma das cenas mais sublimes da vida de Jesus, dada a riqueza daquele encontro do Mestre com Pôncio Pilatos. No Evangelho de João, nós encontramos esse registro no capítulo 18, versículo 33, 36 e 37. E nós pedimos licença aos amigos para fazermos a leitura tal como registra o evangelista. Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. Estes recortes do Evangelho de João serão para nós objeto de reflexão. Também o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, quando ali o Senhor Kardec irá trazer-nos uma série de textos analisando estes versículos. Este encontro do Mestre com Pilatos. No primeiro destes textos, em que Kardec dá o título A Vida Futura, e como não é assinado por nenhum outro espírito, nós entendemos que, reproduzindo toda aquela estrutura que é típica de o Evangelho segundo o Espiritismo, onde o codificador insere versículos da Bíblia, cenas da vida de nosso Senhor Jesus, e após esses versículos, o próprio codificador vem comentando cada uma dessas cenas e em seguida acrescenta: dá voz aos espíritos imortais para que eles comentem, estes que compunham a pleiade de o Consolador prometido por ele. Seguindo essa estrutura, aqui também neste capítulo, o codificador começa neste texto, a vida futura, dizendo-nos que Jesus neste instante falava a nós ou aos nossos corações, tendo em vista que o Cristo, tenhamos por certa esta verdade, jamais falou para homens transitórios, para aquelas personalidades com as quais ele contracenava a época. Pôncio Pilatos, nesse sentido, nada mais é do que um arquétipo, um símbolo de todos nós que nos identificamos com a personalidade daquele senador romano. De modo que o Cristo, sabemos, falava para espíritos imortais. E nesse sentido, o codificador diz-nos: Jesus, neste momento, traz-nos, como em várias oportunidades,
esta verdade: somos espíritos imortais. Somos espíritos imortais. Falava-nos Jesus, nesta ocasião, sobre a vida futura, sobre a imortalidade da alma. E Kardec, já no primeiro parágrafo deste texto, irá comentar, dizendo-nos: este é o centro da mensagem de Jesus. Sem a noção da imortalidade da alma, muitos dos ensinos do Mestre perderiam a lógica, a razão de ser, de modo que tornar-se-iam ensinamentos pueris, sem solidez, sem consistência. Daí então nós entendemos aquela assertiva de Emmanuel, quando diz-nos o benfeitor: Jesus é a porta. Se ansiamos matar, como nos lembrou de maneira muito sensível aqui no início, nosso querido irmão, se desejamos matar essa saudade que constrange e comprime o nosso coração, essa saudade da presença divina em nossas existências, é fundamental olharmos o Cristo. E fitando Jesus, recordando a questão de número 625 de O Livro dos Espíritos, o modelo e guia da humanidade que nos for oferecido pela divindade, quando Kardec, questionando exatamente isso, a Pleiade de O Consolador Prometido obtém por resposta: vede, olhai, Jesus. É preciso visualizarmos o Cristo, para vendo-o, segui-lo. E nesse sentido, se desejamos conectar o nosso coração ao coração divino, é preciso passarmos, perfiarmos, como o próprio Mestre irá dizer-nos, por uma porta. E essa porta é o Cristo. É preciso atravessarmos a porta estreita. Diz-nos Emmanuel: se Jesus é a porta, Kardec é a chave. Impossível é verdadeiramente mergulharmos no oceano, nas águas vivas do Evangelho do Cristo, sem os instrumentos sagrados que nos oferece Kardec. O codificador para nós é esta chave, a descortinar agora para nós, sem as alegorias do passado, sem os simbolismos, que a humanidade à época do Mestre, ainda muito imatura e limitada do ponto de vista intelectual, mas sobretudo moral, gozava ou tinha por condição natural que a impedia de compreender em profundidade a mensagem de Jesus. Daí a paciência do Mestre em aguardar 18 séculos para que estes espíritos, que somos nós, um tanto mais trabalhados através da dor, do sofrimento e das oportunidades que tivemos de irmos lapidando o nosso coraçãozinho, para que agora sim estivéssemos tal como um recipiente que se alarga com dimensões suficientes para receber essas verdades, um tanto mais límpidas, um tanto mais claras, sem as vestes obscuras do passado. De modo que poderíamos dizer, retomando aquele símbolo lá, usado tantas vezes, que aparece tantas vezes no Antigo Testamento, para adentrarmos a este lugar do Santo dos Santos, na comunhão do Divino, é preciso rasgar um véu. De certo, uma das interpretações possíveis é o véu das nossas muitas imperfeições. As limitações ou a miopia causada em nossa alma pelo nosso egoísmo, pelo nosso orgulho, pela vaidade que ainda nos atravessa. Mas poderíamos dizer, recordando agora o apóstolo dos gentios, a palavra de Jesus é viva e eficaz, tão afiada quanto uma espada de 2 gumes. E parafraseando, recordaríamos, a partir do que nos apresenta Emmanuel, a palavra de Kardec, que dá eco a essas muitas vozes que descem do alto, como missionários do próprio Cristo. Esta palavra também é viva e eficaz, a rasgar este véu, que ao longo de tantos séculos
foi nos obliterando os sentidos de modo que colocamos a perder tantos investimentos que nos foram oferecidos do alto. Lembrando aqui aquela parábola belíssima, que certamente não é a primeira vez que trazemos ela ao sabor da nossa memória a essa casa. Jesus, ao sair de Betânia, da casa de Marta, indo a Jerusalém em direção às comemorações da Páscoa, encontra uma figueira que se apresentava verdejante, frondosa, bela, e se aproximando dela não encontra, no entanto, o Cristo, nenhum fruto, nenhum figo. Ali falava-nos Jesus através de uma parábola. As ditas parábolas de ação ou encenações simbólicas, onde através de uma encenação, de uma cena, o Cristo nos trazia uma mensagem de conteúdo moral, uma reflexão profunda. E naquele momento não era outra, senão esta. A figueira, símbolo da nação de Israel que houvera recebido ao longo de milênios, o investimento divino na forma da encarnação de profetas que viriam ali revelar aspectos essenciais da lei divina. A primeira revelação, inclusive, terá por berço esta nação. A nação de Israel recebera do alto, através de Moisés, a primeira revelação. No entanto, os fariseus, preocupados apenas com as aparências, funcionaram para essas revelações, para estas muitas sementes destinadas àquela nação, tal como o terreno pedregoso, tal como o terreno onde há espinhos, onde estas sementes não encontraram, então, terras profundas e férteis para germinar, para se desenvolverem e então oferecerem frutos. E tal como aquela figueira, a nação de Israel tinha aparências de beleza, pareciam eles serem os detentores da patente da lei divina. No entanto, aquela nação ainda não houvera frutificado. Muitos investimentos colocados a perder. Assim também, nós, ao longo de várias encarnações, transitando por inúmeras escolas religiosas, malbarateamos os investimentos do Cristo em nossa existência. E agora temos, na atualidade, conforme Bezerra de Menezes irá dizer-nos, este instante sublime, em que, tal como Paulo de Tarso às portas de Damasco, ao cair do cavalo ou do camelo que seja, vislumbra o Cristo que o cega. Paulo, ou melhor, Saulo ainda, Saulo, por que me persegues? Eis o instante em que nos situamos, nas fileiras espíritas, tal como o apóstolo dos gentios, estamos nós na atualidade, nesse momento decisivo das nossas existências, em que agora, depois de tanto as nossas mesquinharias e o nosso egoísmo asfixiarem a semente do Evangelho em nossas almas, somos novamente indagados pelo Mestre Divino. Na acústica das nossas almas, pergunta-nos Jesus: por que ainda não o seguimos? Que nos falta? Que medo ainda nos constrange de modo que temos reservas diante do Mestre? Que nos impede de nos entregarmos de braços abertos ao Cristo que nos aguarda? Que nos impede de seguir a Jesus? Porque temos agora na atualidade, diferente de outrora, os instrumentos últimos, todos os que são necessários para entendendo a mensagem do Mestre, tal como ele mesmo nos dissera no capítulo 8 de João, ouvindo a sua voz, segui-lo. Neste mesmo capítulo, recordemos, diz-nos o Mestre, Deus é o perfeito amor,
e o perfeito amor lança fora todo temor. Poderíamos indagar de nós para nós mesmos: que tememos? Que medos ainda atravessam a nossa alma de modo a paralisarem a nossa marcha em direção ao Cristo? Quais são os temores que ofuscam a nossa visão de mundo? Porque, de fato, com Jesus nós aprendemos também esta verdade. As circunstâncias do mundo, as pessoas com as quais nós convivemos, as experiências pelas quais nós passamos, os desafios, as provações e expiações, nenhuma delas tem o poder de nos desequilibrar. São todos instrumentos sagrados da providência divina a patrocinarem a nossa ascensão em direção a Deus. A maneira como estas experiências nos afetam depende única e exclusivamente das lentes que nós utilizamos para lê-las. Se usamos lentes de cor amarela, por exemplo, veríamos o mundo em tons de amarelo, desconsiderando a multiplicidade, o espectro de cores que o caracteriza. De modo semelhante, diante das experiências da vida, se usamos lentes do pessimismo, da desistência, da lamentação, da culpa, perderemos diversas nuances que poderiam nos apontar à frente a cada desafio que vivenciamos, oportunidades valorosas de ascensão espiritual. Diante de um familiar problema, ao invés de um obstáculo, veremos uma escada para o nosso crescimento. Diante de uma privação material, ao invés de nos entregarmos à lamentação, que instante sublime para lapidarmos a determinação, o empenho e alinharmos a nossa consciência à consciência de trabalho, à lei de trabalho, melhor dizendo. Quaisquer que sejam os desafios que se afigurem à nossa vida, quando a dor visita a nossa alma, temos aí oportunidade valorosa para entendermos a mensagem de Jesus, convidando-nos à renovação, ao trabalho e ao empenho redentor. Mas para isso, diz-nos Jesus neste capítulo, a noção de que somos espíritos imortais é indispensável. Indispensável. Porque somente ela garantirá que nós vislumbremos a existência por um outro ponto de vista. Por um outro ponto de vista. Texto também do Senhor Kardec, neste mesmo capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. O ponto de vista. Que na nossa interpretação, na nossa opinião, que evidentemente não vai alterar a cota do dólar na segunda-feira de manhã, é dos textos mais importantes de toda a codificação. Temos ali um resumo do que seja o papel da doutrina espírita em nossas existências, a finalidade da vinda do Consolador prometido à Terra e uma síntese também do nosso processo ascensional. Saberemos se a doutrina espírita tem fincado, de fato, raízes na profundidade das nossas almas, quão mais alinhados e em sintonia estivermos com as verdades que Kardec nos apresenta neste texto. E ele já o começa no primeiro capítulo dizendo-nos a ideia clara e precisa que se faça da vida futura. Ideia clara e precisa. Não basta o entendimento intelectual. Daí vislumbrarmos, por exemplo, inúmeros palestrantes e ceareiros que compreendem em profundidade, ou melhor dizendo, em superficialidade, a mensagem de Jesus. O raciocínio intelectual é parte fundamental. Conhecermos, como aqui foi bem colocado, aliás, a benfeitora Alcione dirá-nos no livro Renúncia, o Evangelho de Jesus tem um roteiro para se assentar no terreno dos nossos corações, e esse roteiro passa por conhecê-lo. É preciso conhecer a mensagem, mas este é apenas o primeiro estágio, e nós muitas vezes nos estacionamos neste primeiro degrau. É preciso conhecer a mensagem, meditar sobre ela, refletirmos sobre ela,
como que num processo de mastigação, onde já vamos ali preparando esses nutrientes para serem assimilados pelo nosso organismo. É preciso mastigar o Evangelho do Cristo. Não basta reproduzirmos a mesma lógica academicista aqui na Casa Espírita, onde vamos acumulando conhecimentos pura e simplesmente pela experiência de acúmulo, para ver quem sabe mais referências, quem sabe mais teorias, novamente reproduzindo os equívocos do passado, onde, através do nosso egoísmo e da nossa vaidade, competíamos uns com os outros para ver quem sabia mais acerca da vida de Jesus, olvidando a missão sagrada de vivenciar o Cristo. Não basta conhecer, é fundamental refletir. Para refletindo, então, conseguirmos avançarmos e sentirmos as verdades que Jesus nos traz, sentirmos como que a vibrar em cada célula do nosso corpo a luz que o Cristo nos apresenta através da sua existência. Para daí, então, e aí vejamos, por que é tão sagrada a oportunidade de falar sobre o Cristo? Porque no esforço de compartilharmos a verdade ou as verdades que Jesus nos apresenta, vamos fazendo exatamente este exercício de tentarmos criar espaço para que os nossos corações vibrem em sintonia com o amor de Jesus. Por isso, não negligenciemos nenhuma oportunidade de falar sobre Jesus, sobretudo aquelas oportunidades em que não precisamos usar palavras. Estas as mais sagradas, estas as mais oportunas. E vibrando com o Cristo, habilitamo-nos para viver Jesus. O último estágio que atinge o sincero e verdadeiro discípulo do Cristo. O talmide ou talmidim, que era aquela figura do discípulo do rabino, é exatamente aquele que traz em suas vestes a poeira das sandálias do Mestre. À época do Cristo, na tradição judaica, um discípulo verdadeiro, um talmide verdadeiro, ele era reconhecido, identificado por isso. Trazer em suas vestes a poeira da sandália dos mestres, porque isso significava que ele estava andando passo a passo com o Mestre, seguindo os passos do seu rabino. Seguindo os passos do seu rabino, de maneira tão próxima e tão conectado a este Mestre, que as poeiras que saíam das suas sandálias cobriam. E aí nós lembramos, sim, nossa amiga querida, daquele Espírito que tem nesta encarnação nos abraçado como um paizinho muito querido. Antônio Cruz, certa feita, em uma das reuniões mediúnicas de nossa casa, quando indagado quem houvera sido na época do Mestre, respondeu: fui a poeira que saía das suas sandálias nos dias de peregrinação. O discípulo sincero e verdadeiro não é apenas aquele que compartilha os instantes de glória, mas sobretudo aquele que está na companhia do Mestre de bom ânimo e disposto à peregrinação pelo deserto. E recordemos, deserto não é lugar de banquete, de facilidades. As provações e expiações típicas do deserto, que preparam a nossa alma para o oásis da vida futura, são pueris, ou melhor, são caracterizadas por vasta poeira, pela aridez daquele ambiente seco, escasso de prazer, muitas vezes escasso até mesmo de alegrias, mas repleto de satisfação pela paz na consciência do dever cumprido. Assim também nós entendemos que quando Kardec neste texto nos fala sobre o ponto de vista, vem nos dizer que é fundamental fazermos uma ideia da vida futura clara e precisa. É preciso sentir,
e vivermos como espíritos imortais. Porque isto, conforme o codificador dirá, nos garantirá uma fé inabalável, de consequências moralizadoras. Uma fé inabalável de consequências moralizadoras. Agora percebamos como o Evangelho é um quebra-cabeça incomparável, a revelar-nos um quadro, quando completo, de beleza sublime. Neste mesmo livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec trará-nos um texto intitulado de Fé, a fé, a esperança e a caridade. E ali ele nos diz que a fé é a mãe da esperança e da caridade. De modo que a caridade, esta caridade verdadeira nascida da disposição genuína pelo sacrifício e pela renúncia, só é possível quando assentada em uma verdadeira fé. De modo que vislumbraremos no mundo atos generosos partindo de diversos corações, mas esta caridade abnegada só é possível àquela alma que já se entregou verdadeiramente à fé. Em um outro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontraremos um texto assinado pelo Espírito Paulo de Tarso. Agora desencarnado, o apóstolo dos gentios vem dizer-nos: fora da caridade não há salvação. A caridade é este facho celeste, esta divisa, a guiar-vos pelo deserto da vida, pelo deserto da existência. Novamente este lugar que se afigura para nós, deserto. E no deserto, no livro de Êxodo, capítulo 12, nós veremos o registro de Moisés a dizer-nos: na peregrinação dos hebreus pelo deserto, naquela parábola que já fizemos menção inúmeras vezes aqui nessa casa, a representação do nosso processo ascensional em direção ao divino, saímos da escravidão das nossas paixões, das nossas imperfeições, da escravidão do Egito, peregrinando pelo deserto, onde vamos purificando, onde vamos trabalhando essas imperfeições, nos libertando, portanto, da escravidão destas paixões, para que um dia cheguemos à terra prometida, onde gozaremos de uma absoluta liberdade, a liberdade de estarmos integrados ao Criador, a liberdade de sermos uno com Deus, tal como Jesus fora para nós. Por isso que no Cristo nós vislumbramos o nosso destino futuro. Jesus é um esboço da humanidade. Jesus é o modelo do homem do futuro. O Cristo é para nós quem seremos daqui a algum tempo. Jesus é a terra prometida. Mas nesse trânsito há deserto. E diz-nos Moisés: a presença divina manifestava-se em suas vidas durante o dia como uma coluna de nuvens, permitindo-lhes que tivessem sombra e frescor para que conseguissem marchar e continuar sua caminhada mesmo em meio à aridez do dia, ao calor do dia. E à noite, como uma luminosa coluna de fogo, que garantia a eles a possibilidade de permanecerem caminhando, mesmo em meio à escuridão e ao frio do deserto. Aí Paulo vem nos dizer, agora no Evangelho segundo o Espiritismo, a caridade é o facho celeste, a luminosa coluna a guiar-nos pelo deserto da existência. É na prática da caridade que nós sentimos a presença divina a acompanhar-nos nas provações e expiações da vida. E o que o codificador está nos dizendo no texto do ponto de vista? A fé inabalável possui consequências moralizadoras, porque ela é a mãe da caridade, de modo que, em assentando em nossa alma uma verdadeira fé inabalável, não há outra consequência espontânea que não seja essa de nos entregarmos de bom ânimo à prática da caridade. E aí a moralização se faz consequência natural. Consequência natural.
Mas percebamos, a fé inabalável depende de uma ideia clara e precisa que se faça da vida futura. Percebamos pragmaticamente como isso se manifesta na nossa existência. Kardec diz-nos nesse mesmo texto: o homem que vislumbra apenas a matéria, o materialista, portanto, ele se assemelha a um peregrino que, caminhando pelas ruas de uma cidade, não consegue visualizar nada mais do que monumentos potentosos, grandes edifícios, e até mesmo as pessoas possuem para ele uma grandiosidade tamanha. O homem, porém, consciente da sua imortalidade, é semelhante àquele que, dirigindo-se ao alto de um monte, vislumbra a mesma cidade. Só que agora tudo possui um outro tamanho. Tudo aquilo que antes era grandioso e tinha uma proporção gigante, percebe-se agora como que é de um tamanho diferente. As pessoas se confundem. As grandezas do poder, dos títulos, dos tronos de areia já não mais ocupam espaço, porque o homem contemplará a vida por um outro ponto de vista. Por um outro ponto de vista. Qual o tamanho de uma decepção em nossas almas quando conscientes de que somos espíritos imortais? Imaginemos o lugar que irá ocupar em nossos corações uma traição daqui a 2.000 anos, daqui a 5.000 anos. O que significará para nós um incidente no trânsito onde alguém bate em nosso carro? Certo, dói, é desconfortável, não é sobre isso. Não é sobre nos tornarmos insensíveis às realidades da vida. Mas percebamos, qual o tamanho que isso tomará em minha existência se eu tenho consciência de que eu sou um espírito imortal? A incompreensão de um ente querido, a ofensa de um colega de trabalho, que tamanho isso, que espaço que isso vai ocupar em meu coração, se eu tenho consciência que daqui a 10, 20.000 anos ainda estarei vivo? E aí basta fazermos esse exercício projetivo e imaginarmos daqui a 30.000 anos, o que significará uma palavra maldosa que alguém me disse? Neste exercício, fazemos exatamente o trabalho do homem que sobe no monte e agora contempla a vida por um outro ponto de vista. Por um outro ponto de vista. Kardec a nos dizer: eis a chave para perfiarmos a porta estreita, porque por esse ponto de vista não mais nos perderemos nos labirintos dos gozos materiais. Não mais seremos embriagados pelo desejo das posses materiais. Tudo em nossa existência terá uma finalidade superior, porque cada ocasião e, sobretudo, cada tesouro depositado em nossas vidas, seja da inteligência, da saúde do corpo físico ou até mesmo das posses transitórias e momentâneas, todos eles serão convertidos por um espírito consciente em investimentos na vida futura. E assim nós poderemos, de fato, agora, em assentando o nosso coração na realidade da imortalidade da alma, galgarmos ou conquistarmos tesouros imperecíveis. Tesouros imperecíveis. Foi o próprio Mestre que nos disse: onde está o teu coração, aí estará o teu tesouro. Onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Não acumulei para vós tesouros na terra, onde a traça corrói e a ferrugem consome. Antes, acumulai para vós tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem operam. Mas vejamos, quão difícil será para nós desapegarmos das alegrias transitórias do mundo se não vislumbrarmos nada para além da morte do corpo físico. Por isso Kardec nos diz, e aqui eu peço licença novamente para trazer as palavras do codificador. Jesus diz, aliás, Kardec diz-nos: com efeito, sem a vida futura, nenhuma razão de ser teria a maior parte dos preceitos morais do Cristo, donde vem
que os que não creem na vida futura, imaginando que ele apenas falava da vida presente, não os compreendem ou os consideram pueris. Que motivação real nós teremos para perdoar, sem a certeza de que somos espíritos imortais? Onde a lógica e a razão em dar a outra face, se sabemos temos tão pouco tempo por aqui? E daqui a algumas centenas de anos, ninguém sequer lembrará quem fomos nós. E de fato, essa personalidade transitória, perecível, padecerá. Mas nós, espíritos imortais, permaneceremos. Sem essa noção, onde encontraremos substância para sustentarmos uma postura de abnegação verdadeira, dando com a mão direita e escondendo com a mão esquerda? Onde o sacrifício genuíno de, ao sermos convidados a dar a capa, darmos também a túnica? Aliás, o contrário, darmos a túnica e darmos também a capa? Onde a razão para verdadeiramente nos entregarmos a caminhar 2.000 quilômetros na companhia de uma pessoa, quando solicitados a caminharmos apenas 1.000? Se não, nesta certeza, somos espíritos imortais. Somos espíritos imortais. O Evangelho de Jesus ficaria para nós extremamente limitado. Apequenar-se-ia a figura do Cristo em toda a sua potentuosidade, sem a realidade da imortalidade da alma. O Espiritismo nos apresenta um Jesus soberano, um Jesus grandioso, como nenhuma outra escola fora capaz de conceber. Mas este Jesus dependerá, para ser alcançado por nós em compreensão e em sentimento, da noção clara e precisa que fizermos da vida futura. É este o Jesus que nos apresenta a doutrina espírita nas páginas de Humberto de Campos. Recordemos, havia à beira do mar de Tiberíades, nas paisagens da época do Consolador do Cristo, uma cortesã, riquíssima mulher de beleza incomparável, dirige-se a Jesus e quando fita aqueles olhos, na descrição de Humberto de Campos, aqueles olhos que brilham com um brilho muito especial, diz-nos o escritor, o literato, é tomada de uma sensação que ainda não houvera conhecido. Que nenhum dos bens materiais que ela gozara, numa vida que nada lhe faltara e que já houvera experimentado o máximo das excitações sensoriais possíveis à sua época, nenhuma sensação se comparava àquela que invadia a sua alma naquela ocasião ao contemplar aqueles olhos brilhantes. E diz então aquele peregrino, de beleza irreconhecível: eu tenho uma tenda e gostaria muito que nela estivesse comigo esta noite. Oferece a ele, a Jesus, imaginemos, tâmaras das mais saborosas, perfumes dos mais deliciosos, carinho, uma massagem talvez, tudo que ela oferecera para os homens poderosos da sua época e jamais obtivera por resposta um não, ela oferecera para Jesus. Mas para sua surpresa e frustração, escuta do Mestre: hoje não, amanhã talvez. Hoje não, amanhã talvez. Assim também nós, diante das muitas belezas e prazeres que o mundo nos oferece, perceberemos como irrecusáveis estas tentações se não tivermos em nosso coração a realidade da imortalidade da alma.
hoje não, amanhã talvez. Isto acontece, conforme Humberto de Campos, nos instantes iniciais do ministério de Jesus. Dali a 3 anos, após, ou já se aproximando, melhor dizendo, o instante do madeiro, do testemunho maior, Jesus é indagado por uma senhora quando pregava em Cafarnaum, que o inquere, que o solicita, socorresse uma alma querida que estava nos instantes finais de sua existência. O mestre de pronto atende àquela solicitação e, caminhando em direção a uma espécie de caverna, lá adentrando, não mais sente os perfumes sublimes de outrora. Vislumbra uma figura ressequida, esquálita, desgrenhada, feia, e o odor pútrido da lepra que tomara o ambiente. E ela então diz a ele: por que somente agora? Na ocasião em que houver encontrado o mestre pela primeira vez, depois de receber dele por resposta um não, ela, constrangida, talvez houvera dito ao Cristo: Rabino ou peregrino, vislumbro em teu olhar um brilho diferente e procedo assim por muito te amar. Procedo assim por muito te amar. Eis as palavras derradeiras que ela houvera oferecido a Jesus. Agora, na ocasião daquela caverna escura, já vendo o seu corpo desfazer-se e aquela beleza de outrora completamente corrompida pela doença, ela indagava o mestre: por que somente agora, quando encontro-me nestas circunstâncias, nestas condições, por que veio a mim apenas agora? E Jesus então diz-lhe: percebo um brilho diferente em teu olhar e procedo assim, por muito te amar. Procedo assim, por muito te amar. O Cristo tem tesouros sublimes reservados a cada um de nós. Um banquete divino nos espera, mas não o encontraremos nas facilidades terrestres, nos prazeres que a matéria é capaz de nos oferecer. Somente a certeza, somos espíritos imortais, será para nós a veste nupcial, a habilitar-nos, participarmos desta noite sublime na vida futura, em que, tal como Maria de Magdala, ao adentrar a verdadeira existência recebida por Jesus, em espírito vivo, fora capaz de escutar do Mestre Divino: Maria, perfiastes a porta estreita, aprendestes a muito amar. Vinde a mim, vinde a mim. Ao final deste capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontraremos um texto assinado por uma rainha de França, texto intitulado de Uma Realeza Terrestre. Este texto sintetiza o raciocínio dessa tarde, e nele o Espírito a quem Kardec dá a voz para comentar este encontro de Jesus com Pôncio Pilatos, diz-nos: grande razão tinha nosso Senhor quando disse: meu reino não é deste mundo. O orgulho, palavras de uma rainha quando esteve reencarnada. Há quem levante a hipótese de que tivera sido ela, Maria Antonieta, quando guilhotinada, aliás, depois guilhotinada na Revolução Francesa. Isso é fofoca espírita. Nenhuma garantia temos, mas vejamos. Alguém que houvera ocupado um trono quando esteve reencarnada. O orgulho me perdeu na terra. Quem, pois, compreenderia
o nenhum valor dos reinos da terra, se eu não compreendi. Que trouxe eu comigo da minha realeza terrena? Nada. Absolutamente nada. E como que para tornar ainda mais terrível a lição, ela, a realeza terrena, nem sequer me acompanhou até o túmulo. Por isso, a hipótese de que tenha sido Maria Antonieta já houvera sido destituída antes de ir à guilhotina. Rainha entre os homens, como rainha julguei que penetrasse o reino dos céus. Que desilusão! Que humilhação quando, em vez de ver, ser recebida, qual soberana, vi acima de mim, mas muito acima, homens que eu julgava insignificantes e aos quais desprezara por não terem sangue nobre. Oh, como então compreendi a esterilidade das honras e grandezas que com tanta avidez se requestam na terra. Quantas oportunidades de serviço e de caridade nós negligenciamos, sacrificando, cambiando-as a troco de honras e grandezas transitórias. No final ela diz: compadecei-vos dos que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com as vossas preces, porquanto a prece se aproxima do Altíssimo homem, e ela é o traço de união entre o céu e a terra. Não o esqueçais. Os homens com frequência correm por alcançar os bens terrestres, como se os houvessem de guardar para sempre. Ainda aqui, outra ilusão. Cedo se apercebem eles de que apenas apanharam uma sombra e desprezaram os únicos bens reais e duradouros, os únicos que lhe aproveitam na morada celeste, os únicos que lhes podem facultar acesso à glória na vida futura. Onde está o teu tesouro? Aí está o teu coração. Angariei para vós tesouros no céu, ou nos céus, onde nem a traça, nem a ferrugem é capaz de corromper, na certeza de que, como dissera o Cristo, o seu reino não é deste mundo. Permaneça Jesus como o soberano sublime em nossas almas, a guiar-nos pelo deserto da vida, tal como esta luminosa coluna, patrocinando-nos em cada instante, em cada momento, a glória de servir contigo, Jesus, e acumularmos no templo dos nossos corações estes tesouros imperecíveis. Que a paz do Mestre permaneça conosco. Uma boa tarde a todos e que Deus nos abençoe.